Olá, muito bom dia. Você que está sintonizado através da nossa web rádio Pense Nisso. É uma alegria poder mais uma vez estarmos juntos para iniciarmos mais um estudo hoje em nosso programa Café Teológico, desse sábado tão especial, sábado de aleluia. Hoje, dia então 4 de abril de 2026. Você é muito bem-vindo para mais uma vez estarmos juntos aqui e pegar a palavra e estudar. Esse é o objetivo de sempre estarmos aqui semanalmente em nosso estudo interativo. Você interage conosco aí nos comentários, deixando seu bom dia, de onde você está falando, também deixando aí a sua pergunta, a sua dúvida, caso você o tenha, a partir do texto de hoje, o Salmo de número 81, um salmo que caiu assim de mão cheia nesse dia tão especial, onde amanhã lembraremos mais uma vez a Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor. Eu quero aqui estudar com você então esses 16 versículos que o Salmo hoje nos apresenta. É um salmo muito bonito que nos convida também para o louvor e adoração em palavras e atos que aqui queremos também meditar. Você é muito bem-vindo, seja agora ou posteriormente, que está conosco também nesse Café Teológico desta manhã. E eu quero assim convidar você para compartilhe com os seus, quem está nos assistindo agora ou posteriormente. Manda aí para a sua igreja, para o seu departamento, para a sua família, para quem você estiver ao alcance aí, para que também a gente possa fazer com que mais pessoas também recebam esta palavra tão importante no dia de hoje para as suas vidas. E lembrando mais uma vez, né, a gente tem a alegria de poder aqui compartilhar com toda a igreja, com todos aqueles que estão conosco, né, agora, esse estudo tão importante que, por que não, também é alusivo à Páscoa. E a gente já vai falar sobre isso logo mais aí para você. Então, de forma até mesmo oportuna, não proposital, porque nós estamos estudando semanalmente os Salmos. Estamos já no Salmo de número 81, ou seja, já foram 80 estudos que fizemos. Está tudo lá no canal da Pense Nisso. Você pode acompanhar, você pode ter a oportunidade de assistir, ter até mesmo esse conteúdo em suas mãos e poder assim meditar sempre que você tiver a oportunidade para, talvez não estar aqui ao vivo agora, mas posteriormente lá no YouTube você tem a oportunidade de fazer isso também. Então, com alegria queremos aqui mais uma vez entregar para você esse conteúdo a partir daquilo que Deus nos dá mais uma vez a graça de poder estarmos juntos nesta manhã, certo? Então vamos lá mais uma vez nosso estudo de hoje. Vamos trazendo para você aí então sobre o Salmo de número 81. Acabei de compartilhar aí, agora você vem comigo. Eu quero lembrar mais uma vez que esse café que nós temos aqui à sua disposição, temos para lhe entregar. Você que nos acompanha, você quer tomar um café especial, esse é o nosso parceiro aí, sempre o Frute Nisso Café, entregando para você onde quer que você esteja, café de qualidade, vindo especialmente do produtor rural, direto lá das Montanhas Capixabas, para que você possa até mesmo receber esse café de qualidade. Nós temos um trabalho missionário por trás disso também, abençoando e destinando 10% para a missão da igreja perseguida, através do portal portasabertas.org.br. Conheça e também siga lá nas redes sociais e veja quantos trabalhos bonitos são feitos em prol da igreja perseguida. Nós estamos aqui hoje então para lhe oferecer esse café maravilhoso. Chama lá no direct do Instagram, chama lá no WhatsApp ou entra na nossa loja pensinistteologica.com. Este é também o nosso parceiro aí para que a gente possa entregar para você e, sem dúvida, fazer muitos trabalhos missionários. Vamos então falando também da nossa revista, a revista Pense Nisso. Aí está aí essa edição aqui, a edição que circulou aí em janeiro, fevereiro e março, e você tem a oportunidade de estar se preparando aí para receber a próxima edição, que é a edição abril, maio e junho, edição comemorativa dos 10 anos da Rede Pense Nisso de Comunicação, e o carro-chefe é a nossa revista, onde a gente, cada trimestre, traz aí artigos, publica para você, e são artigos maravilhosos, porque você pode ter em suas mãos, estudando a Palavra de Deus e, ao mesmo tempo, podendo colaborar com inúmeros trabalhos que fazemos através das redes sociais, da revista, nossa web rádio 100% gospel para você, 24 horas no ar, pense nisso.webradiosite.com, e ainda abençoamos o trabalho de capelania hospitalar que nós temos aqui e prisional em Canguçu.
Colabore, junte-se a nós e vamos aí abençoando mais e mais pessoas através desse trabalho, certo? E lembrando mais uma vez que quem está conosco aí hoje tem o especial celebração de Páscoa no hospital. Logo mais às 10 horas a gente vai estar lá. Ainda fica aí o convite para você que está nos acompanhando e queira participar. Você pode estar junto conosco levando também uma palavra para os seus que lá talvez estão hospitalizados, uma palavra do canto, uma meditação. Hoje lá na capela do Hospital de Caridade Campos Sul, logo mais às 10 horas. Pega a sua Bíblia, não deixe de acompanhar esse estudo, pegando a sua Bíblia, tendo-a em suas mãos e acompanhe. Salmo de número 81, vamos hoje então festejar e obedecer. Então vale lembrar que este salmo, ele é para o culto, ele tem duas partes, ele é dividido então. A primeira é um hino de louvor, também a segunda é uma mensagem vinda de Deus. Não há relação clara entre as duas partes, parece que no início eram dois salmos e depois foi juntado. Agora, o salmo ele pode ser cantado na Páscoa, olha que interessante, também na festa das barracas, que eram cantados pelo povo de Israel. Eles comemoravam, então, esse no dia 15 de Tishri, que é o 7º mês do calendário israelita. Para nós seria julho, né? Mas vamos lá, então, iniciando esse estudo, é um salmo de Asaf, que era cantado nos cultos do povo de Israel, onde eles assim diz, o Salmo 81, cantem com alegria a Deus, o nosso defensor, cantem louvores ao Deus de Jacó. Então é a palavra que se destaca no versículo 1, nosso defensor. O povo de Israel sempre, no decorrer da sua vida de fé, eles eram chamados a voltar sempre a lembrar daquilo que Deus fez. E é muito importante a gente sempre também, como povo de Deus, cristãos do Novo Testamento, a partir da fé, sempre lembrar aquilo que Deus fez. E nós, como não podíamos deixar aqui de salientar, temos isso, motivo pelo qual nós podemos olhar para trás e saber aquilo que Deus fez. Deus salvou o seu povo. Para quem esteve no culto no dia de ontem, para quem ouviu também as leituras bíblicas, o Salmo 22 especialmente vai lembrar isso. No final diz assim, que todas as nações, todos os povos verão que Deus salvou o seu povo. Então ele é o nosso defensor. E esse é um dos motivos pelos quais o povo de Israel, eles cantavam louvores a Deus. Tá chegando a Eliane T. Miller, bom dia também a Darli Pribe, bom dia, feliz Páscoa, boa Páscoa, obrigado. Versículo 2, abra sua Bíblia, Salmo 81. Comece a música e toquem os tamboris. Toquem música alegres nas liras e nas harpas, ou seja, faça uma festa. Toque a trombeta para a festa quando chegar a lua nova e quando for a lua cheia. Haviam festas cerimoniais que hoje não se repete mais, pois eram cerimoniais dos israelitas, onde tinha a festa da lua nova. As pessoas elas celebravam isso também, onde essa lua nova se dava sempre ao início de um novo mês. A gente sabe que o mês tem 4 luas e a lua nova sempre é o símbolo da virada de um mês. Vejam que também nós temos o versículo 4, isso é a lei, é lei para Israel, ou seja, precisamos obedecer. É uma ordem do Deus de Jacó. Qual que é a ordem? Parar, festejar e agradecer. Olha que importante a gente sempre voltar àquilo que muitas vezes já temos falado, até mesmo aqui em nosso programa. Termos e pararmos para agradecer. É daí que vem também o intuito de lembrarmos que se nós não agradecermos, nós estamos sendo ingratos para com Deus e também demonstrando que nós não o tememos como deveria. Porque Deus é aquele que criou, aquele que cuida, aquele que salva e aquele que mantém a sua criação. Então, só por isso nós teríamos inúmeros motivos para agradecer. E por isso que está dizendo assim, isso é lei para Israel, porque a lembrar aquilo que Deus fez. Ele é o defensor, ele é o salvador. Quando Deus marchou contra a terra do Egito, ele deu essa lei ao povo de Israel. Qual era a lei? De lembrar aquilo que ele fez. Então, ouvi uma voz que eu não conhecia dizendo,
Eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas, fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos. Perceba que o povo de Israel foi escravizado lá no Egito, e muitos deles que estavam lá trabalhavam como escravos, carregando pesados tijolos, e muitas das construções lá em Egito, os israelitas ajudaram de forma escravizada a construir. Então, é isso que está sendo mencionado aqui. Eles eram obrigados a trabalhar carregando tijolos pesados, e Deus diz assim, olha, quando eu os libertei, eu os livrei. Olha que bonito, né? Eu os livrei das cargas pesadas de vocês. Literalmente está lembrando aquilo que aconteceu lá atrás. Então, este é o motivo, ou um dos motivos pelos quais o povo é chamado a adorá-lo como Deus e Senhor que Ele é. E vamos então para o 6, aliás 7. Quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei. Lá de noite eu estava escondido na tempestade e lhes respondi. Eu os pus à prova na fonte de Meribá. Quais são os detalhes que o salmista aqui faz o povo lembrar? Primeiramente, olha só, dizendo, a gente falou aqui dos tijolos pesados que eles carregavam e Deus livrou. Quando eles estavam aflitos, eles oravam para que Deus os libertasse. E a gente lembra de novo, foram 430 anos que eles sofreram nas mãos dos egípcios. E Deus os ouviu e libertou. Depois que libertou do Egito, eles foram caminhando pelo deserto. E lá eles começaram a sentir sede. Deus, assim, mandou água para eles. Através da rocha que Moisés fora chamado a tocar lá no deserto. E aí, lá na fonte de Meribá, onde saiu água da rocha. E essa rocha era Cristo, o texto bíblico até mesmo diz. Então, detalhes assim pontuais onde o Deus faz este povo lembrar para que de fato sejam agradecidos por aquilo que o Senhor é. Então, nós também temos motivos, a gente vai chegar lá, mas fiquemos aqui no Salmo de número 81, conforme temos para hoje. Versículo 8, então, meu povo escute os meus conselhos. Ó Israel, como eu gostaria que você ouvisse. A partir do 8, então, nós temos o quê? Um pedido. Por isso que eu disse lá no início que esse salmo ele é dividido em duas partes. Primeiro, é um louvor. O povo era chamado a olhar para trás e saber que eles têm motivos para louvar e agradecer a Deus. Em seguida, tem aqui um clamor de Deus para que eles obedeçam a Deus como Ele é. O Deus que cria, que mantém, que ajuda e que salva. Olha só. Meu povo, escute os meus conselhos, ó Israel, como eu gostaria que vocês me ouvissem. O pedido que Deus faz. Nunca mais sirvam nenhum Deus estrangeiro, nem adorem nenhum Deus estranho. Porque Deus sabia que muitas vezes esse povo também, por influência, por rebeldia, e às vezes até mesmo deixando levar pela onda, como dizem, né? Eles adoravam outros deuses. E aí eles pecavam contra o primeiro mandamento que Deus tinha dado para eles. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. E é esse o motivo pelo qual muitas vezes esse povo sofria. Quando abandonavam a adoração ao único Deus que existe. E aí nós de novo vamos lembrar aquilo que nós aprendemos, que a adoração é só a um que existe, que é único, verdadeiro e que merece todo o nosso louvor e adoração. Versículo, temos então, seguindo para o versículo, do versículo 10. Eu sou o Senhor. Perceba que a mesma expressão que Deus diz lá a Moisés aqui aparece. E Jesus repete isso também 7 vezes. Eu sou, eu sou. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Então, tem motivos para ele saber, crer e temer esse Deus. E isso serve para nós também. Se Deus fez isso lá atrás, ele tem poder para fazer isso hoje também. Se ele fez isso com
os israelitas, nós também podemos ser abençoados e receber essas inúmeras bênçãos. Deus diz, eu sou o Senhor. Então adorem somente a mim, sirvam somente a mim, obedeçam somente a mim, para que nós não venhamos a sofrer as consequências de uma adoração falsa, que obviamente ela sempre terá. Porque aquele que anda com Deus, ele tem Deus consigo. Aquele que rejeita esse Deus Todo-Poderoso, nós podemos saber que a consequência natural de as coisas não darem certo. Então vejam que esse é um convite para nós também nos tempos atuais. Estamos no Salmo de número 81, vamos para o versículo 11. Temos aí também Andréa Borges, bom dia Eli Silva Duarte, bom dia, feliz Páscoa para vocês também, que nos dão a alegria da sua audiência. Não deixe de compartilhar isso com os seus, essa palavra que com certeza alguém precisa ouvir, e a gente sabe que a palavra de Deus não volta vazia. Deus prometeu que uma vez pregada, seja de forma presencial ou virtual, o Espírito Santo trabalha e faz com que nós e aqueles que a recebem também sejam fortalecidos na fé e recebam as bênçãos que Deus confere ao seu povo por meio da palavra pregada. Versículo 11, mas o meu povo não quis me ouvir, Israel não me obedeceu, diz Deus. E, consequentemente, várias vezes, se você olhar a história do povo de Israel, era assim, um lá e cá. Eles caíam e levantavam, caíam às vezes em adoração falsa, em desobediência, e Deus permitia que eles, muitas vezes, eram perseguidos, oprimidos, escravizados. Outras nações, até mesmo pagãs, vinham e dominavam aquele povo. E a gente vê isso no decorrer da história, sendo que até mesmo quando Jesus esteve entre nós, eles eram oprimidos, escravizados pelos romanos. A nação de Israel tinha como a Roma era que dominava aquele território. Por isso, quando Jesus entra em Jerusalém, eles aclamam achando que esse era o libertador deles, que os libertaria da escravidão romana. Hosana ao filho de Davi, que eles ali cantam, está dizendo assim, salva-nos, filho de Davi. Achavam que aquele era um libertador político apenas. É o que a gente mais uma vez viu e lembrou nessa última semana, Semana Santa, que temos ou ainda estamos vivendo. Hoje é o último dia da Semana Santa, amanhã é Páscoa, iniciando o período de Páscoa da igreja, mas isso tudo faz lembrar daquilo que o povo viveu, festejou, e nós, como cristãos, a partir da fé em Cristo, também vivemos e o temos como Senhor e Salvador, que sempre assim precisamos aqui ressaltar. Vamos lá então, nós temos aí o versículo 12. Portanto, não deixem que eles... Eu deixei que eles andassem nos seus caminhos de teimosia. Aqui tem assim, Deus dizendo assim, vamos ver até onde isso vai dar. Ou seja, Deus deixou. Ele permitiu que eles andassem nos caminhos de teimosia. E muitas vezes Deus faz isso. Porque o natural é o seguinte, o natural é padecer quando as pessoas abandonam o Deus que os serve. O padecer em todos os aspectos. Por isso que quando nós não adoramos e colocamos a Deus em primeiro lugar, o natural da vida é as coisas desandar. E isso é para com a sua família, para com o seu emprego, para com o seu trabalho. E não estou dizendo aqui que quem tem Deus sempre em primeiro lugar, as coisas sempre onde dar certo. Não é isso que está dizendo aqui. Mas quem tem Deus, quando as coisas começam a se desequilibrar, ou seja, te derem errados, você saberá que o Deus que criou todas as coisas, que te deu as coisas, que te fortalece, é aquele que vai te manter também na tribulação. O que estamos dizendo aqui é que quando nós não temos esse Deus em primeiro lugar, o adoramos como Senhor, as coisas se desandam no sentido de que a consequência de uma vida desenfreada, obviamente, ela é morte e destruição. É bem isso que nós aqui queremos lembrar. O povo diz que ele pagou as duras penas quando assim viram essa adoração falsa que estavam fazendo, adorando outros deuses, e aí Deus falou assim, olha, eu deixei que eles andassem os caminhos de teimosia e que fizessem o que queriam.
Como gostaria que o meu povo me ouvisse, que o povo de Israel me obedecesse. É um convite que ele faz, não só um convite, mas uma afirmação assim: eu gostaria que esse povo adorasse somente a mim. Eu derrotaria logo os seus inimigos. Eu castigaria todos os seus adversários. Perceba que aqui é um detalhe. Quando diz assim, olha, eu derrotaria logo os seus inimigos. Então Deus não está dizendo assim, adorem somente a mim, que nada de ruim vai te acontecer. Não, Ele está dizendo assim, olha, vai ter problemas, inimigos que vão vir contra vocês, mas eu vou lutar por vocês, porque eu vou derrotar se vocês me colocarem em primeiro lugar e adorarem somente a mim. Então a prova, a tribulação, as lutas vão vir, mas quem vai vencê-las é aquele que luta por nós, quando nós o temos como Deus e Senhor em nossa vida. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim, porque Deus mostraria-se o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir, aquele que nós cremos e confessamos como o Deus Todo-Poderoso. Também diz assim, e o castigo não duraria para sempre. Qual é o castigo? De este povo que haviam rebelado-se contra Deus, estavam sofrendo muitas vezes em mãos de povos inimigos. Povos que os obrigavam a trabalhar também como escravos. Mas a vocês eu daria o melhor trigo e os alimentaria com mel do campo, até que ficassem satisfeitos. Então, bênção em suas colheitas. E isso também faz nos lembrar que os israelitas tinham a festa das colheitas, ou seja, era um motivo, momento pelo qual as pessoas paravam para agradecer pelas bênçãos que Deus estava dando na colheita. Porque Ele é o Deus que dá fartura e prosperidade também nas colheitas. Então, quando nós o tememos, então, é só assim, pegando o gancho de nosso trabalho, para quem trabalha no campo ali plantando e colhendo. Não significa que Deus vai nos livrar de tempestade, de granizo, enfim, mas significa o seguinte, que quem teme a Deus o adora como único Senhor e Rei que Ele é, mesmo que isso venha, Ele vai nos suster e vai fazer com que ali na perda você aprenda alguma coisa, ou Deus vai colocar algo para que você cresça e continue adorando aquele que é Deus e Salvador. Então, por isso que ele diz, mas vocês eu daria o melhor trigo, os alimentaria com mel do campo até que ficassem satisfeitos. Porque Deus convida-nos a adorá-lo, assim como o seu mandamento, o primeiro mandamento nos diz, assim como a sua palavra nos adverte. Infelizmente, talvez algumas aplicações e lições que a gente pode aprender nos tempos atuais nem todas as pessoas adoram esse Deus que se revela na Bíblia, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E muitas vezes é por isso que o país, o estado, enfim, a nossa localidade às vezes padece, não porque todo mundo se corrompeu, mas às vezes por causa da corrupção de algumas pessoas, Deus faz com que o justo e o injusto sofra. Não que ele castiga, mas assim, aquilo que eu disse antes, a consequência natural de não temer e adorar a Deus como Deus e Senhor que Ele é que as coisas venham a desandar. Porque Ele é, como diz o próprio Tiago, vai dizer assim, fonte de toda bondade, toda coisa boa vem de Deus. E quando nós se juntamos a Ele, as coisas tendem a ficarem bem e começar a dar certo. Agora, quando a gente se desanda, ou seja, sai fora do trilho, as coisas tendem a dar errado. Então veja que a grande lição é, primeiro, nós temos motivos para agradecer. Sempre louve a Deus e o tema como Deus e Senhor que Ele é. E o adore como aquele que promete que nós andando com Ele, não é que as tribulações, tempestades da vida não virão, mas se elas vierem, Deus vai nos defender, nos proteger, nos aliviar e nos guardar em meio às lutas, e muitas vezes lutar por nós quando nós não tivermos mais forças. E isso é muito importante, que a gente aprenda de novo, aprenda com as nações, até mesmo com Israel, que quantas vezes se rebelou, adorava outros deuses, mas Deus chamava de volta, às vezes até mesmo com a consequência natural da sua desobediência. Então é isso que temos para o Salmo de número 81 hoje. Mais uma vez, lembrando aí, nós estamos estudando sempre os Salmos, trazendo para você uma grande lição,
convite para adorar e louvar a esse Deus e viver segundo a sua vontade, de acordo com as tuas forças, para que quando houver lutas e tribulações, Deus possa estar lutando por você. Então, festejar e obedecer, esse é o título do Salmo que o tradutor nos dá, também desse estudo no dia de hoje para você. Eu fico por aqui, encerrando nosso estudo. Abraço para a Neiva Helvig, que está também conosco nesta manhã. Para quem gostou, compartilha, não deixe de compartilhar esta live com seus amigos, familiares, sua igreja. Isso é extremamente importante. Quem está no YouTube, muito obrigado pela sua audiência também. Vamos então encerrando, lembrando a nossa revista, que ainda não é assinante, colabore com o nosso trabalho de fé e vida, levando a palavra de Deus a tantas pessoas. Logo mais agora às 10 estaremos no hospital, levando a palavra, a mensagem, o canto para aqueles que estão hospitalizados. Você é o nosso convidado a estar conosco, tá bem? Vamos então encerrando por aqui, eu com o meu cafezinho aqui. Eu quero convidar você para hoje, às 20 horas, ter uma celebração de Páscoa através da nossa web rádio Pense Nisso. Conheça, ouça e adore o único que é digno de nossa adoração, aquele que nós o tememos. E podemos dizer Feliz Páscoa, porque ela é só feliz porque alguém venceu por nós. Jesus venceu a morte. E isso, mais uma vez, nos torna extremamente alegres e felizes. Como eu disse antes, temos motivos para agradecer e sempre louvar a único que é poderoso e grandioso, porque ele vive, nós também viveremos. Guarde essa mensagem no seu coração, abraço a todos que estão conosco e também compartilhe com os seus. André Schroeder, bom dia para você, deixou seu bom dia também aí. Feliz Páscoa a todos, né? Já podemos aqui celebrar a ressurreição. Fiquem na paz, até o nosso próximo encontro. Não esqueça de compartilhar com os seus. Grande abraço a todos.